Muito bem, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu reduzi em 6 vezes o custo por seguidor de um cliente de mentoria. Esse meu mentorado está comigo há meses e durante a fase inicial do projeto de mentoria nós conseguimos reduzir o custo por seguidor de R$ 6 por seguidor para R$ 1 por seguidor em mais ou menos 90 dias. Foi um grande case que, de algum modo, além de reduzir os custos, também acelerou em 6 vezes o crescimento desse perfil. E você vai acompanhar então comigo nesses próximos minutos o detalhamento de toda a estratégia, de toda a execução para fazer com que esse crescimento de audiência chegasse na meta atingida, não é? Então, como você pode ver aqui na tela, eu censurei o nome do meu cliente, o Instagram do meu cliente e a foto do meu cliente. E o motivo de eu fazer isso é que esse vídeo está sendo publicado no YouTube, certo? Então eu quero preservar a privacidade desse cliente e também por questões estratégicas de concorrência. Eu entendo que qualquer pessoa pode ver esse vídeo no YouTube, né? Outros assessores de investimento podem ver. Então, apesar de detalhar tudo para você, as únicas coisas que eu vou esconder são quem é o cliente, qual é o Instagram do cliente, a foto do cliente. Todo o resto eu vou mostrar posts, o processo e tudo mais. Então, fique comigo que vai valer a pena, sabendo que se você é um assinante da Binder Letters, a minha newsletter premium, esse report, esse estudo de caso está disponibilizado integralmente para você, porque o meu cliente gentilmente permitiu que para os meus assinantes, para os meus clientes, fosse liberado tudo, né? Mostrasse inclusive quem ele é, o post, né? o link do Instagram e tudo mais. Então, dito isso, você sabe agora que é um assessor de investimentos e trabalha, evidente, no setor financeiro. E ele enfrentava um problema bastante comum, que era não conseguir crescer sua presença no Instagram. Ele não conseguia conquistar mais audiência, mesmo após 2 anos de tentativas. O seu desejo principal era chegar no marco de 10 mil seguidores qualificados e ser reconhecido como uma autoridade no seu nicho, né? Ser reconhecido como uma autoridade entre os seus pares. E esses 10 mil seguidores, eles hoje em dia não são tão importantes como eram antes para a distribuição orgânica, mas ainda cumpre um papel muito importante na percepção de autoridade porque transmite aquele efeito de prova social, né? 10 mil pessoas te seguindo tem um impacto muito maior do que 1.000 pessoas te seguindo. Então, nós entendemos isso e pro contexto desse meu cliente, que é um assessor de investimento, que de algum modo trabalha com a própria imagem em relação aos seus pares, em relação aos seus clientes, fazia sentido para ele buscar esses 10 mil seguidores e foi o que a gente realizou na primeira fase da mentoria. Como? Aplicando o método motor, que é focado em melhoria contínua e otimização da conversão de visitantes em seguidores. Esse método motor foi desenvolvido por mim alguns anos atrás, oficializado e distribuído através do curso Máquina de Seguidores Engajados, que é um curso que não está mais à venda. A única forma de acessar o Máquina de Seguidores Engajados, né, esse método motor, é através da minha comunidade conteúdo.org. Todos os membros que entram na minha comunidade recebem acesso ilimitado, irrestrito, integral do método motor, certo? Então, se você ficar comigo ao longo desse vídeo, você vai ver como eu apliquei esse método motor. Então, você vai conseguir pescar ali algumas ideias, entender como esse método funciona, que, em verdade, o grande diferencial é a prática e execução da melhoria contínua. Então, eu peguei as melhores práticas que as grandes empresas, startups, empresas grandes de tecnologia utilizam para melhorar os seus processos continuamente e eu apliquei isso para a realidade de criação de conteúdo no Instagram pela primeira vez. Modéstia à parte, não existe outro curso, não existe outro jeito, né, outro método que se dispõe a fazer o mesmo. Então, é algo bastante científico, por assim dizer, e eu gosto de falar que a única forma de fracassar na aplicação do método motor é desistindo antes de ter resultado. Você só vai falhar se você desistir, certo? Então, quais foram os resultados que a gente teve antes de detalhar para você como esse método ocorreu exatamente? Primeiro, aumento de seguidores, o crescimento de 2.313 para 7.720 seguidores, sendo que 3.000 novos seguidores aconteceram nos últimos 30 dias. Aqui eu estava marcando, né, os últimos 30 dias em relação à data de publicação desse case, que foram alguns meses atrás. Felizmente, nós já batemos a meta de 10 mil seguidores no perfil do meu cliente e agora nós entramos em outra fase da mentoria, onde a atração de seguidores não é mais o nosso principal objetivo. O nosso principal objetivo passou a ser
a captação de lead, a conversão desses seguidores em leads, certo? Seja para a newsletter desse meu cliente, seja para o seu trabalho como assessor, né? Pegar esses leads e levá-lo para a assessoria de investimento. Então, redução de custos. Queda no custo de seguidor de R$ 6,31 em maio para R$ 1,19 em agosto. Aqui foi uma redução de praticamente 6 vezes, não é? E isso significa uma velocidade 6 vezes mais rápida no crescimento, beleza? Porque imaginando que mantém-se o mesmo orçamento gasto com anúncios, se eu reduzo o custo por seguidor em 6 vezes, eu estou acelerando 6 vezes o crescimento do perfil. Então isso foi bem interessante. E melhora na conversão, aumento da taxa de conversão de visitantes em seguidores de 10% para 22% na média, chegando aqui até 30%, 40%, se eu não me engano, a gente já vai ver daqui a pouco, em alguns picos, em alguns momentos. Então, o que é legal aqui, não é? O desafio, o conhecimento não basta. Antes da mentoria, esse cliente estava 2 anos buscando meios de construir sua autoridade no digital e não conseguia de jeito nenhum. Ele contratou profissional para criar sua identidade visual, né? Durante quase um ano ele contou com uma equipe de social media e mesmo com todo esse suporte, o Instagram dele não crescia de uma forma sustentável. E na minha opinião, ele não crescia de uma forma sustentável porque esses profissionais que trabalharam com esse meu cliente, eles não tinham uma metodologia, eles não tinham um olhar científico, por assim dizer, de como você vai melhorando as coisas e vai conquistando os resultados muito através de tentativa e erro. Só que a tentativa e erro de um jeito inteligente, né? De um jeito onde você não desperdiça recursos. E é o que a gente vai ver aqui. Então, ele falando, né? Já bati muito a cabeça tentando entender como atrair e engajar meu público-alvo, mas sem resultados. Então, a dificuldade era não ser visto como autoridade, e o objetivo era alcançar os 10 mil seguidores, como eu falei. Basicamente, ele chegou na mentoria e precisava de uma máquina que não apenas funcionasse, mas que performasse, porque esse é um ponto que ele me relatou. O trabalho que os outros profissionais fizeram ao longo dos anos funcionava de algum modo, não é? Tinha lá as postagens, tinha algum engajamento, só que não tinha uma boa performance, no sentido de era um engajamento morno, e não existia essa preocupação de crescer, não é, o perfil. Então foi aí que o método motor entrou em cena. Mais do que criar conteúdo, como eu digo aqui, era necessário otimizar o processo de conversão de visitantes em seguidores. Ou seja, sem uma base sólida, todo o esforço de atração de público seria em vão. Mas como transformar esse conhecimento em uma estratégia eficaz? Né? Como transformar um perfil estagnado em um imã de seguidores? Aí vem o ciclo de melhoria contínua, que, como eu disse, é um grande diferencial do método motor, que foi criado anos atrás por mim, através do curso Máquina de Seguidores Engajados. Então, o que é legal trazer aqui para você é essa visão de funil. Tudo começa no processo de aquisição de novos seguidores, que pode ser visualizado como um funil. Alcance, visitas no perfil, novos seguidores. Ou seja, todo o conteúdo que você faz, orgânico ou impulsionado, turbinado, ele vai alcançar um número de pessoas. Pensando que o nosso objetivo é conquistar novos seguidores, então como que é esse funil que a gente pode planejar? Tem um alcance, então as pessoas veem o conteúdo, clicam no seu perfil, gera uma visita no perfil e então decide ali virar um novo seguidor, decide seguir o seu perfil. Simples assim, alcance, visitas, novos seguidores. Então, visualizar isso daqui é o primeiro passo para que isso ocorra com mais eficiência, né? Para que esse processo ocorra com eficiência. Então, o conteúdo é responsável por gerar visitas, ou seja, transformar desconhecidos que são impactados pelo conteúdo promovido por anúncios em visitantes. Só que a maioria das pessoas para por aqui. Elas criam toneladas de conteúdo para alcançar mais pessoas, mas esquecem um ponto crucial. É impossível encher um balde furado. O que eu quero dizer com isso? Se os seus posts são ótimos para enviar tráfego para o perfil, tem muitas visitas, mas o seu perfil é péssimo para converter visitantes em seguidores, você tem um balde furado. E aí, trago esse benchmark aqui para você, que é uma ótima referência. 25% de conversão de novos seguidores. É isso que a gente busca, no mínimo. Ou seja, se você pegar a quantidade de novos seguidores que você teve num período e dividir pela quantidade de visitas no perfil nesse mesmo período, você vai ter uma porcentagem, certo? Se o resultado for maior ou igual a 0,25%, o perfil está convertendo muito bem.
Esse é o benchmark que eu tenho. Basicamente, a cada 4 pessoas que visitam um perfil, uma se torna um novo seguidor. Então, sabendo disso, né, nosso primeiro desafio foi entender o que funcionava e, mais importante, o que não funcionava. Quais eram os posts que tinham mais engajamento, quais assuntos geravam mais comentário e compartilhamento, o que desperta o desejo do público de acompanhar um perfil sobre investimentos, finanças e dinheiro. Então, a verdade é que, no mundo real, a gente tem mais perguntas do que respostas quando a gente está começando um projeto de conteúdo. A gente tem premissas, a gente tem ideias, a gente tem histórico, mas ainda é muito incerto sobre o que vai funcionar de fato. Mesmo assim, mesmo diante da incerteza, a gente traça um plano, só que nós estamos abertos a adaptar esse plano, ajustar esse plano, à medida que as coisas vão avançando. Então, não se tratava de criar mais conteúdo, mas de descobrir o conteúdo certo através da análise de dados. E aí foi a implementação estratégica. A gente começou o nosso ciclo: produzir, publicar, turbinar com anúncios, analisar e repetir. Mas havia uma diferença crucial. Cada ciclo trazia novos aprendizados. E aqui está um dos grandes ouros que os alunos já percebiam, recebiam lá no curso Máquina de Seguidores Engajados, não é? O que a gente executou é exatamente o que eu ensino lá, né? Provando mais uma vez, pela enésima vez, que funciona. Então, o conteúdo, ele não era apenas publicado e esquecido, ele era monitorado, medido e otimizado. Como assim? Como você vê aqui na tela. Aqui está o print de uma planilha de dados, né? Uma planilha registrando o desempenho de todas as postagens que foram publicadas no perfil desse meu cliente. Evidente que você não vai ver todas as postagens, porque não caberia na tela, né? Eu teria que abrir a planilha, etc. Mas uma lista super extensa, centenas de posts, tudo registrado. Qual foi o alcance, quantas pessoas engajaram, quantas curtiram, quantos compartilharam, quantos seguidores atraiu, tudo. A gente mensurava tudo. É o que eu chamo lá de central de inteligência, né? É basicamente uma planilha de engajamento aqui do cliente. Então, cada post, cada anúncio era um tijolo na construção desse perfil mais forte e atrativo. Sem essa análise de dados, isso aqui é muito importante, seria impossível descobrir qual era o nosso conteúdo certo, o que de fato o nosso público gostaria de ver a partir daquele perfil. A gente ficaria só na base da opinião, e opinião sem dados é achismo. Na minha mentoria, não trabalhamos com achismo, trabalhamos com dados, né? Então, a partir disso, a gente entrou no ponto de estrangulamento, ou seja, no gargalo. Em algumas semanas, né, o acervo de novos conteúdos, essa planilha toda, ela foi tomando forma, o perfil foi ficando mais preenchido e com ele esses dados de engajamento. E aí, as nossas análises ganharam mais substância, porque a gente tinha bastante informação. Então, no primeiro momento, e muitas pessoas falham nisso, né, ou desistem antes da hora, justamente porque nas primeiras semanas você não tem muitos dados ainda. Você precisa publicar em volume, não é? E foi o que a gente fez. A gente tinha em mente que a métrica mais importante era o custo por novo seguidor, certo? A gente tinha um orçamento diário lá, um orçamento para gastar com anúncios, e esses anúncios eles deveriam atrair novos seguidores. Então, a principal métrica que a gente olhava era o custo por seguidor. E aqui, em maio, né, na verdade, o custo médio por novo seguidor foi de R$ 6,31 ao longo do mês de maio, quando a gente começou o projeto. Estava muito caro, bem acima das nossas projeções mais pessimistas, inclusive. E aqui nesse gráfico, ó, você vê a taxa de conversão do perfil ao longo do tempo. O que é a taxa de conversão? É a quantidade de pessoas que visita o perfil e passa a se tornar seguidor. Então, é número de visitas no perfil dividido por novos seguidores. Então, você veja, aqui no registro, a gente tem ali da segunda metade de maio, mais ou menos, né, onde começou aqui o gráfico, e o registro vai até mais ou menos a primeira quinzena de agosto. Então, olha a tendência de crescimento da taxa de conversão. Ou seja, na média, como eu anunciei no início do vídeo, deu mais ou menos 22% de taxa de conversão. Mas chegou aqui a partir de julho, teve momentos aqui com mais de 30%. Né? Basicamente, a cada 10 pessoas, 3 passavam a seguir o perfil do meu cliente.
teve uns momentos que diminuiu, né, ficou mais baixo, mas depois cresceu bastante a partir de algumas mudanças que eu já vou te mostrar que foi. Então, tudo estava ruim, na verdade, no início, não é? Os posts não geravam tráfego para o perfil e o perfil mal convertia visitantes em seguidores. E eu só conseguia ter esse nível de clareza porque, em primeiro lugar, eu visualizava, vamos dizer assim, o caminho pelo qual a gente tinha que percorrer através do funil. Aquele funil que eu mostrei, alcance, visitas e novos seguidores. Então, eu analisava a taxa de alcance para visita e de visita para novo seguidor. Eu tinha os dois gargalos no funil, né? Nada estava funcionando. Então, a gente decidiu atacar o gargalo da boca do funil primeiro. Ou seja, melhorar os posts a ponto de gerar mais tráfego para o perfil. Qual que foi o nosso raciocínio para agir? Como o perfil tinha recebido apenas 1.610 visitas em maio, a gente entendeu que mesmo com a baixa taxa de conversão do perfil, que também era um gargalo, a amostragem era pequena. Ou seja, ok, a taxa de conversão era pequena, mas tem poucas pessoas visitando. Então, cara, vamos focar em fazer mais pessoas sair do alcance mero, né, do mero alcance do conteúdo e entrar no perfil. E outra coisa, a gente também imaginou que boa parte dessas visitas foram feitas pelos próprios seguidores do cliente, que obviamente não poderiam segui-lo de novo. Como a gente mudou ali a estratégia de conteúdo, estava muito mais presente, e ele já tinha um grupo de seguidores, nós imaginamos que ali naquele início eram muitos desses seguidores antigos voltando a visitar o perfil, só que eles não poderiam passar a seguir o perfil de novo, percebe? Então, muitas das visitas foi feito para essas pessoas, o que prejudicou também a taxa de conversão. Enfim, na primeira semana de junho, a gente decidiu mudar o design dos posts, optando pelo padrão minimalista do Twitter, né? Além disso, a gente redobrou cuidado com a capa do carrossel e inserindo imagens que não lembram propaganda. Você vai ver alguns exemplos aqui do que eu quero dizer. Foi uma das sacadas que a gente teve, uma das inovações, que só foi possível porque a gente estava analisando os dados e a gente estava pensando, cara, como que a gente pode fazer as pessoas que estão sendo alcançadas por esse conteúdo visitarem o perfil em maior volume, certo? Sabíamos que era um gargalo, sabíamos que poucas pessoas estavam fazendo isso, lá no mês de maio, quando a gente começou. Então a gente começou a pensar como a gente soluciona esse problema. Percebe? Quando a gente tem granulado todas as etapas até chegar no objetivo que era conquistar um novo seguidor, a gente consegue pensar de uma forma muito mais sistêmica, né? Pontual. E então, começou a dar certo. Em 18 de junho, o custo médio por novo seguidor no mês estava em 5,32. Praticamente R$1 mais barato que no mês anterior. Então, essas mudanças que a gente foi fazendo estavam surtindo efeito. A gente ainda não tinha um custo por seguidor desejado, que a gente gostaria, mas estava melhorando. E nesse mesmo período, a gente conseguiu aumentar as visitas do perfil para 4.793. Ou seja, em apenas 18 dias, a gente triplicou o número de visitas em comparação com todo o mês de maio, né? Nos primeiros 18 dias, os primeiros 18 dias do mês de junho, já tinha triplicado o número de visitas. Então, estava dando certo as mudanças que a gente fazia. Só que ainda era um gargalo a conversão, né? As pessoas entravam no perfil e não convertiam. Enfim, ainda em meados de junho, a gente publicou 2 posts que tiveram um desempenho acima da média. Aqui estão os posts. Eu censurei aqui no em cima que estava o nome, a foto e o arroba do perfil. Porque isso daqui, como você pode ver, é um print de Twitter. A gente faz o carrossel no formato de thread no Twitter, tira o print, joga para o perfil. Então aqui você vê, ó, 7 imagens que mudarão seu modo de pensar e seus resultados financeiros para sempre. Aí tem 1. Seus problemas geralmente são menos graves do que você imagina. Aí vem aqui a imagem. E depois teve uma outra. Esses 2 posts performaram super bem. Super bem. Bem acima da média. Então, eles foram responsáveis por começar a gerar mais tráfego para o perfil do meu cliente. Então, tudo indicava que a gente tinha acertado o tom do perfil. Era, portanto, uma questão de repetir. No entanto, o custo por seguidor ainda estava alto, 5,32. Restava atacar o segundo gargalo, o perfil, né? Então, os elementos principais de um perfil são foto, bio, destaque e posts fixos. Decidimos começar a testar pelos mais fáceis, ou seja, foto e bio. E a gente trocou a foto do perfil do cliente
Uma mudança sutil, mas que deixou o rosto mais nítido. A gente também alterou a bio. Na prática, o que aconteceu? A foto do meu cliente tinha um fundo com o escritório. Era uma foto profissional, né, tirada com uma câmera profissional, só que o fundo estava desfocado e era um fundo de escritório, né, o escritório lá onde ele trabalha. E não era feio, mas era confuso, porque tinha muitas cores, não é? Não tinha algo, não era um fundo sólido, né, que causava um contraste mais fácil com o rosto do meu cliente. Cara, detalhinho, não é? Tipo, e isso a gente só foi pensar nisso. Cara, vamos mudar a foto, mudando o fundo dela, porque a gente estava analisando dessa forma que eu tô te falando, de forma granulada, buscando mergulhar no problema e falar, cara, como que a gente pode mexer nisso daqui de modo que a gente solucione o problema, ou tenha uma solução um pouquinho melhor do que está hoje, né? Então, assim a gente fez essa mudança sutil, que, evidente, eu não vou te mostrar qual foi a mudança, porque eu quero preservar a privacidade aqui, a identidade do meu cliente. Mas na bio, aqui tinha, antes, me siga para investir mais e melhor, que a gente também alterou a bio, né? Aí já assessorei mais de 300 milhões de reais, junte-se à minha newsletter gratuita. E aí vem, siga para ficar mais inteligente com seus investimentos, já assessorei mais de 300 milhões e sócio Cordier. Então o que a gente fez? A gente basicamente tirou a chamada para newsletter, porque aqui na bio antiga eram 2 CTAs, né? Como eu falo aqui, a bio antiga continha 2 CTAs, me siga e junte-se à minha newsletter. Então a gente deixou apenas o que representava a nossa principal métrica naquele momento, seguir o perfil. E aí a gente adicionou uma declaração de autoridade, né, o fato dele ser sócio da Cordier, BTG Pactual, e a antiga combinação de foto e bio estava convertendo apenas 10% dos visitantes em seguidores. Mas os resultados, felizmente, mudaram rapidamente. Entre os dias 19 e 30 de junho, logo após essa mudança aqui, da foto e da nova bio, o custo médio por novo seguidor caiu para 4,22. Estava lá em 5 e pouco, né? Então, a gente viu que a gente estava no caminho certo, mais uma vez. Cerca de um mês após a mudança, nos reunimos para analisar a nova taxa de conversão e sabíamos que o custo por novo seguidor estava caindo, mas aguardamos mais ou menos um mês de teste para garantir uma amostra suficiente. Então, o resultado foi uma taxa de conversão que saltou de 10% para 16%. Então, pode parecer uma diferença pequena, mas aí você veja o impacto, né, como eu coloco aqui. Imagine que o custo por visita ao perfil se mantenha constante em 50 centavos. A cada 100 reais gastos com anúncio, você recebe, então, 200 visitas, certo? Cada visita custando 50 centavos. Com uma taxa de conversão de 10%, isso resulta em 20 novos seguidores a um custo de R$ 5 por seguidor. No entanto, com uma taxa de conversão de 16%, você obtém 32 novos seguidores, reduzindo o custo de R$ 5 para R$ 3,13 por seguidor. Na prática, um aumento de 6 pontos percentuais na taxa de conversão resultou em uma redução de 37% no custo por seguidor. Entendeu o raciocínio? Pode parecer pouco aumentar a taxa de conversão de 10% para 16%. Só que na prática, isso reduziu o custo por seguidor em 37%. Isso daqui, meu caro, minha cara, isso é eficiência. E isso é um efeito muito palpável da melhoria contínua, desses pequenos ajustes que, em verdade, poucas pessoas estão dispostas a fazer, mas nós fazemos o trabalho duro, nós fazemos o trabalho chato. Só que a gente não parou por aí. A gente realizou mais um teste na mudança de mudança na bio, né? Então, o que antes era siga para ficar mais inteligente com seus investimentos, já assessorei mais de 300 milhões de reais, sócio Cordier BTG Pactual, mudamos para algo muito mais simples. Siga para aprender as leis do dinheiro e ficar mais inteligente com seus investimentos. A gente optou por simplificar ainda mais, removendo as declarações de autoridade e nos concentrando apenas na CTA que a gente queria, seguir o perfil. E aí, a gente tem aqui um exemplo de um post unicórnio também que performou muito bem. 9 leis do dinheiro que você deveria saber, mas nenhum influencer te ensina. E aí, aqui eu tinha esquecido de falar, mas aqui foi uma das grandes inovações que a gente trouxe, por assim dizer. Figuras da cultura pop, né? Aqui a gente tem o filme lá do
Michael Douglas, Wall Street, se eu não me engano é o nome do filme, né, da década de 80, um filmaço muito bom, que de alguma forma o Michael Douglas certamente está no imaginário popular, é um ator famoso. A gente buscou trazer essas referências da cultura pop para dar uma amenizada no tom muito técnico que a gente traria muitas vezes no perfil falando sobre dinheiro, investimentos e finanças e tudo mais. Então essa também foi uma sacada que o copywriter que trabalha com a gente teve e funcionou muito bem, não é? Então, aqui está um post unicórnio. A gente incluiu nessa nova bio aqui que eu falei, né, a expressão aprender as leis do dinheiro, pois esse era o tema do post com maior engajamento no perfil, intitulado 9 Leis do Dinheiro que você deveria saber. Ou seja, isso aqui é muito importante, vou reforçar aqui para você, porque é uma lição que você não vai querer perder. A gente estava fazendo a nossa rotina de posts, mais ou menos de 3 a 4 carrosséis por semana. Publicamos esse carrossel e ele foi bem no orgânico. E depois, turbinando ele estava indo muito bem. Ou seja, tinha engajamento nesse post aqui que você está vendo, né, na capa desse carrossel que você está vendo. E, além de ter engajamento, também gerava muitas visitas para o perfil, que é o que a gente queria, certo? Que é o processo para conseguir um novo seguidor através daquele funil que eu mostrei. E aí, qual que foi a grande sacada? A gente falou, cara, se esse post está performando super acima da média, é o nosso post unicórnio, faz sentido a gente adaptar a bio do perfil para corresponder melhor com o que é dito nesse post que está atraindo muito tráfego. Ou seja, o cara, ele vê um anúncio, vê pela primeira vez o perfil do meu cliente e tá lá, 9 leis do dinheiro que você deveria saber. Ele gosta do conteúdo, ele engaja com o conteúdo e ele clica no perfil. Então, qual que foi a nossa lógica? Vamos colocar a mesma expressão na bio, porque ela já se provou boa, já se provou, as pessoas recebem bem essa expressão 9 leis do dinheiro. Então a gente foi lá e colocou na nova bio, siga para aprender as leis do dinheiro e ficar mais inteligente com seus investimentos. E foi maravilhosamente bem. Funcionou. Então, o perfil do cliente estava convertendo 22% dos visitantes, né? Na média lá. Como você viu no gráfico, teve uns momentos que chegou lá para cima, mais de 30%, mas na média, desde o início, a gente conseguiu elevar para 22%, justamente porque teve um desempenho muito bom aqui no período final dessa análise que eu fiz. Então, em agosto, o custo médio por novo seguidor caiu para R$ 1,19, quase 6 vezes mais barato que o custo médio em maio. Olha só que coisa mais linda. Esse gráfico mostra o custo por seguidor, né, aqui no eixo Y, pelo tempo, né, no eixo X, a data. E a gente vê uma clara tendência de baixa, né, começando aqui perto do meados de maio até meados de agosto. Né? Então, cara, esse é o trabalho da melhoria contínua, entendeu? Esse é o trabalho de você granular todas as etapas da sua conversão, seja ela qual for, e trabalhar em cada um dos gargalos rotineiramente, obsessivamente, para chegar no resultado. Conclusão. Os números falam por si, certo? Mas os resultados eles vão além das métricas. O método motor não só entregou o que prometeu, como superou as expectativas. Vamos aos fatos. Crescimento acelerado, então o perfil do cliente saltou lá dos 2.300 para 7.700, sendo que 3.000 novos seguidores chegaram nos últimos 30 dias, como eu disse, últimos 30 dias da análise que eu fiz lá em setembro, agosto. Não é? Então, 3.000 seguidores veio desse resultado aqui, tá vendo? Dessa parte do gráfico. Uma vez que eu consegui baratear o custo por seguidor abaixo de R$2, cara, o volume veio muito mais. Né? Até o meu cliente ele ficou mais animado em colocar mais dinheiro, né, para acelerar ainda mais o crescimento, não só com o desempenho do custo por seguidor, mas também com o quanto estava sendo investido por dia. Então, o resultado veio muito bem. A redução de custos, né? Então o custo por seguidor caiu drasticamente, enquanto a média de maio chegou a 6,31, após a aplicação do método, a gente economizou aí cerca de 6 vezes, né? Otimizando o investimento em anúncios e maximizando o retorno. E o aumento da conversão, de 10% para 22%, mostrando que a bio do perfil, cuidadosamente testada e ajustada, desempenhou um papel crucial na transformação de visitantes em seguidores fiéis. Então, as pessoas elas costumam, no geral, a se preocupar demais em ter a bio perfeita.
né? Ficam ali viajando e tal, não sei o que, para fazer a bio perfeita. Aí uma vez que elas decidem, depois de muito tempo, elas decidiram, beleza, essa vai ser minha bio. Elas ficam com aquilo, entendeu? Elas casam com aquela bio, né? Vai pro resto da vida aquela merda. E, cara, às vezes, o que você demorou muito tempo para chegar na conclusão não é boa. Não traz resultado, percebe? Então você tem que testar, tem que medir. É chato pra cacete fazer esse negócio. Infelizmente, mas é um trabalho que precisa ser feito. Ou você pode, né? Você pode ficar satisfeito com os resultados ruins, né? Então, muito bem. Depoimento do meu cliente. Meu perfil nunca cresceu tão rápido. Nunca vi tanta gente me seguindo em tão pouco tempo. Fui dormir e quando acordei, meu Instagram estava cheio de notificações. Durante a madrugada, 50 novas pessoas começaram a me seguir. Eu estou tendo trabalho para conseguir responder todo mundo nas DMs. Então, esse depoimento é a prova que o método motor não é apenas uma teoria, mas é uma prática eficaz que entrega resultados concretos. Por quê? Porque é um método feito a partir da filosofia de melhoria contínua, a mesma filosofia adotada por Amazon, Google, Facebook, etc. Né? Eu estudei essa filosofia já na faculdade, depois aplicando os meus negócios, e eu vi que fazia muito sentido trazer para a produção de conteúdo, sobretudo no Instagram, sobretudo quando a gente utiliza anúncios para turbinar o nosso crescimento. Então, quais são os seus próximos passos? É transformar seu perfil em uma máquina de crescimento. Você viu como um perfil estagnado pode se transformar em uma máquina de atrair seguidores engajados com a estratégia certa. Agora, meu caro, minha cara, a decisão é sua. Continuar lutando com tentativas e erros ou dar o próximo passo e ver seu perfil crescer como nunca antes. Para que você tome a decisão correta, dê o próximo passo certeiro, eu te convido a tocar no link que está na descrição junto desse vídeo e preencher um formulário que está ali, um formulário de intenção para entrar na minha comunidade, conteúdo.org. Na minha comunidade você vai ter acesso ao todo o meu treinamento, além da minha assistência, do meu suporte, da minha mentoria individual no seu caso, para fazer com que o seu perfil se transforme numa máquina de crescimento. Se isso faz sentido para você, se isso te interessa, você pode clicar no link da bio, no link da descrição, preencher os seus dados e quando houver uma vaga, né, quando houver a oportunidade, nós entraremos em contato, porque na data da publicação desse vídeo, a comunidade conteúdo.org só é possível entrar nela através de convite, né? Você precisa ser convidado. Mas enquanto você não é convidado, você pode ficar na lista de espera através do link da descrição.